Olá, tá começando o 154º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, meio resfriado e com frio, mas tudo bem. E você, Marcos, como é que vai? Tudo beleza? Animado e morrendo de medo da semana que vem, semana de WWDC. Tá chegando. Tá chegando, por isso, inclusive, o episódio do A Fonte de segunda-feira não faz sentido a gente gravar na segunda de manhã, ter a WWDC à tarde de falar na semana seguinte, né? Então, a gente vai gravar e vai publicar o episódio na terça-feira. Não faço ideia de horários, eu só sei que ele vem. Ele vem então, aí. Exatamente, vem aí. A gente ainda vai organizar essas coisas. Felipe, qual que é o tamanho do seu alívio de não ter que participar de uma operação de guerra durante o dia inteiro na segunda-feira? E que dicas você pode me dar? Cobrir WWDC é sempre uma loucura, apesar disso eu estarei lá na Macworld também, ajudando eles com a cobertura, mas com um pouquinho mais de tranquilidade do que o pessoal lá do 95Mac, que é sempre uma correria para publicar tudo em tempo real. Isso também é divertido, acompanhar esses eventos divertidos, mas faz tempo que eu mesmo não paro para realmente assistir a um evento, porque sempre que tinha esses eventos eu tava com uma tela no evento, outra no Slack, outra no WordPress, então eu sempre acabava, depois que terminava tudo, que eu fazia toda a cobertura, daí eu sentava, colocava a Keynote, via tudo, como espectador mesmo. Então, boa sorte, Marcos, estarei acompanhando vocês lá no dia, mas é isso, falta muito pouco, a gente falou de WWDC, já vem falando há bastante tempo, mas agora é oficial, segunda que vem temos evento da Apple, o primeiro do ano, né? Pois é, o primeiro do ano é às 2 da tarde? Era bom saber, né? Às 2 da tarde. Tá, que às vezes tem um horário de verão meio escondido em algum lugar aí, a gente acaba pisando na bola, então vai ser a partir das 2. Esse é às 2 mesmo. Exato, tô animado pra participar da cobertura de dentro agora pela primeira vez assim, lá há muitos anos, quando eu contribuía para o blog do iPhone, era uma escala menor que eu contribuía, então dia de evento, tinha o lance das coberturas ao vivo, live blog, essas coisas todas, mas a necessidade da criação específica de cada conteúdo, de cada coisa, era muito diferente de hoje em dia, né? Então vai ser interessante. E eu passei os últimos anos só vendo, né? Eu dava o play, abria uma cerveja e era isso. Sem cerveja agora, hein? Sem cerveja esse ano. Então vai ser interessante. E em preparação à WWDC, você tem publicado artigos interessantíssimos na Macworld, começando por um que você fez uma viagem no tempo. E que viagem! Eu resolvi brincar de iOS 6 esses dias por aqui. No meio desses monte de rumores de que o iOS vai mudar de visual, que a Apple vai mudar a interface do iOS na semana que vem. Falei, pô, deixa eu... Eu tenho um monte de iPhone e iPad, Mac antigo aqui. Inclusive é muito legal porque quando eu quero escrever esses artigos, que precisa de alguma imagem específica, eu vou lá, eu pego, esse iPhone aqui tá no iOS 6, esse tá no 7, esse tá no 10. Então eu tenho quase todos os iOS aqui, macOS é a mesma coisa. E aí eu resolvi fazer essa matéria explorando como era o iOS 6, o que eu sinto falta, o que mudou. E me deu uma nostalgia, que eu tenho tanto um iPhone 3GS, que a última versão dele é o iOS 6, e eu peguei um iPhone 5 que eu tenho e eu fiz downgrade dele. O legal desses iPhones antigos é que eles são super exploitáveis, né? Porque eles já não são atualizados há muito tempo. Então dá pra você fazer de tudo nele. Dá pra fazer downgrade, dá pra fazer jailbreak em todas as versões, dá pra mexer em tudo. Aí eu peguei, né? O último iOS dele, se eu não me engano, é o iOS 10. Eu fiz um jailbreak e fiz o downgrade pro iOS 6. E, nossa, que nostalgia. Desde aquela tela quando você ligava o iOS, que era aquele fundo de jeans com o setup, que não tinha, né, o hello, era totalmente diferente. Os ícones, os planos de fundo, os sons do sistema. Eu até coloquei uma animação ali que eu sinto muita falta, que é a de quando você ia deletar um passe ali, chamava Passbook na época, hoje é o Wallet,
que ele tinha um triturador ali de como se fosse um triturador de papel. Sinto muita falta dessas coisas. E aí a matéria basicamente explora isso mesmo, como que o iOS tinha uma personalidade muito forte. Óbvio que o iOS continua sendo icônico por ser o iOS. Você olha para um telefone e você sabe que é o iOS. Mas ainda assim tem uma coisinha ou outra que eu sinto falta do iOS 6. Esse detalhe em cada ícone. Acho que ele acabou não entrando aqui na matéria, mas tinha o botãozinho de volume, de ajustar o volume, que você mexia o iPhone e o brilho mexia também. Teve até um rumor que isso talvez volte agora no iOS 26, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas foi muito gostoso fazer essa matéria, pegar assim os iPhones antigos e falar, nossa, é verdade, era assim, né? Olha que diferente, a interface da carangueja também, então me diverti muito escrevendo essa. Você falou uma coisa interessante que a gente não presta muita atenção, né? E nosso amigo Dante Gessulli deve ficar maluco com isso, de sons. A gente mostra tanto, porque é muito mais fácil mostrar como evoluiu com imagens, né? Mas um comparativo de sons, né? Pra gente também ver como a coisa foi evoluindo. E tem um episódio recente do 20,000 Hertz, um dos meus podcasts favoritos, que explora justamente não só o histórico de sons das coisas da Apple, como também o processo de desenvolvimento desses sons, desses alertas, o toque marimba, sei lá, clássico do primeiro iPhone, o tanto de instrumento que entrou ali para compor todo o som. Então isso é bem interessante e é o tipo de coisa que a gente não presta atenção de versão para versão, mas aposto que voltando pro iOS 6, falou, caramba, a nostalgia bate muito mais forte até com o som do que com a imagem, apesar de a gente não prestar tanta atenção, né? Então, Com certeza. Isso do som é muito legal, porque desde o som de quando você ligava o iPhone para carregar, tinha um som. Antigamente tinha som para desbloquear o iPhone, não só quando travava também, os toquinhos antigos. Inclusive tem um vídeo de uma WWDC, se eu não me engano é da WWDC 2017, chama Designing Sound. É um dos engenheiros de som lá da Apple. E ele, né, não só explica ali para os desenvolvedores como fazer um som único para o seu aplicativo, mas ele faz ao vivo ali com alguns instrumentos, o toquinho do marimba, o toquinho de mensagem do iPhone, mostrando, ó, é assim que a gente grava. Ele até pega lá o Apple Watch, ele contou como que eles gravaram os toquinhos do Apple Watch, que eles queriam um toque que parecesse que era algo refletindo no metal. Eles pegaram só o case de metal do Apple Watch, sem nada dentro, e batiam, gravavam o som e editavam em cima disso. Então é um vídeo muito legal, chama Designing Sound. Acho que é da WWDC 2017. Vale a pena assistir. Vai estar aqui na descrição para quem quiser assistir. Recomendo que todo mundo veja. Esse do Apple Watch, eles até comentam no 20,000 Hertz, tinha esquecido. Muito legal, né? O som do Apple Watch ter sido feito com o Apple Watch, né? Tão óbvio, uma coisa tão meta, mas é muito bom, né? Então, bem bacana essa matéria, mas não foi a única. Você também fez uma outra viagem no tempo, mais abrangente, atrás dos 10 anúncios mais impactantes, significantes que a Apple fez em WWDC. Quais foram as suas conclusões? Pois é, eu estava nostálgico nesses últimos dias, né, em clima de WWDC, falei, vou voltar. E esse também foi muito legal, porque eu comecei a assistir muita WWDC antiga, pra ver como que foi, né, relembrar alguns momentos icônicos. Eu foquei mais em software aqui, porque tivemos hardware também, mas o WWDC é mais software, via de regra. E aí eu começo a lista com macOS Jaguar, que foi o primeiro macOS com nome de felino, porque a Apple já usava os nomes de felino internamente, mas era um codinome, só que pegou de uma forma que a própria Apple começou a vender com o nome de felino. O primeiro oficial foi o Jaguar, que foi o 10.2, e aí eu vou discorrendo. Teve o Spotlight, que hoje está não só no Mac, mas também no iPhone. O Dashboard, que veio lá no macOS Tiger, que introduziu os widgets, que hoje nem existe mais Dashboard, mas a Apple... Pois é, saudade. Pois é, eu gostava muito do Dashboard, achava super bonitinho. Até a foto que eu tenho ali no artigo foi eu que fiz no meu MacBook Pro 2009, que tá aqui também, rodando uma versão antiga do macOS. Liguei ele, fiz ali a foto do Dashboard. Hoje os widgets, tem widgets na tela de início do iPhone, no macOS... A Apple colocou widgets ali também no desktop, então os widgets vivem, né? Só não no dashboard. Porém, eles chegaram ali com o Tiger. Time Machine também, um recurso do Leopard. A introdução também que eu revi ali na Keynote foi muito legal. Scott Forstall sentou e quando ele mostra aquela interface que abre assim, né, um espaço ali no fundo com a janela, todo mundo fica, oh!
E realmente, eu lembro que quando eu tive contato com o Mac, que eu vi a interface do Time Machine pela primeira vez, eu achava super legal. Nem ia restaurar nada, mas eu abria só pra ficar vendo esse efeito que eu achava super legal. Nunca SDK do usei. iPhone. Pois é, acho que eu usei assim uma vez. O William que tava me contando que esses tempos ele precisou mandar o Mac, na verdade foi o estúdio display dele pra assistência. Abraço, William. Teve um rolo lá e pra resumir, ele precisou usar. Ele falou, nossa, funciona muito bem. Eu falei, olha só que bacana, né? Mas eu também nunca precisei usar uma vez na vida. Mas essa interface, vale lembrar, ela existe até hoje não com o fundo de espaço, agora é toda flat, mas a interface das janelinhas assim para você percorrer ali as versões dos seus backups, ela continua funcionando até hoje. SDK do primeiro iPhone, lá em 2008. O iCloud, que foi muito icônico porque foi a última apresentação do Steve Jobs, é muito legal ver ele apresentando ali uma última coisa. O iOS 7, que a gente está aí falando de visual novo de iOS, e a keynote do iOS 7 marcou muito. Essa, na verdade, revendo todas, né? Tem ali também que eu coloquei iPadOS, o Find My, mas revendo todas essas keynotes, me deu uma saudade dos eventos ao vivo, que era tão legal quando anunciava Era algo, tinha exatamente o que eu ia te perguntar. tinha as palmas, as reações, as pessoas impressionadas, as demos ao vivo. E se não funcionava, beleza, dá uma risadinha aqui, faz uma piadinha e a vida segue. Hoje os eventos eles já estão tão maçantes e revendo todas as keynotes, né? Principalmente assim, eu sei que keynote de Steve Jobs era uma coisa muito à parte, era realmente um evento. Mas mesmo as keynotes do Tim Cook, a WWDC 2013, o iOS 7 foi anunciado pelo Tim Cook. O pessoal, né, reagia ao vídeo do Johnny Ive, levantou no final, bateu palma. Então eu sinto falta, revendo tudo isso, não só pelos anúncios mais significativos, mas me deu a maior saudade de ter eventos ao vivo. Eu ia perguntar isso também, eu escrevi até sobre isso há um tempo lá no Mac Magazine, que era, vocês estão com saudade também de eventos? Aí tinha os peitos, não, pronto, vai ficar, né? Pra caramba. Mas era outra coisa, né? E eu não sei, assim, uma lista, foi chegando pro fim da lista, o iPadOS bacana, o Find My e o App Tracking Transparency, eu falei, putz, essa é quando a gente tem a ideia de tentar exprimir 10 coisas numa lista, chega na oitava, na nona, a gente acaba com muita opção, né? Que o App Tracking Transparency, assim, se perguntar pra alguém se isso existe, as pessoas não vão lembrar. Mas ainda assim, o Facebook sabia com certeza que tinha App Tracking O Transparency. Zuckerberg tem pesadelo com isso até hoje. Exatamente, né? Mas é muito legal essa sessão nostalgia que você trouxe aqui. E você falou do Jaguar, o Steve Jobs fala Jaguar, né? Ele pronuncia de um jeito, alguma coisa que tem uma letra a mais em algum lugar, assim, que é engraçado. A gente vai deixar essa matéria aqui. É claro que vai ter mais papo de WWDC já, inevitável, né? Porque tá vazando muita coisa, tudo na mão do Gurman, pra variar do que a gente pode esperar, coisas chocantes, inclusive. Mas antes eu vou falar aqui, começar com os follow-ups dessa última semana. E sobre aquela discussão Apple contra Epic Games e aquele exemplo do portal de podcasts hipotético global da Gigahertz, o Marcelo Santino falou o seguinte: acho muito curiosa a comparação do Marcos do celular como um item básico de consumo, mas enquanto o Felipe defende que o celular não é como um item de diversão, como o videogame, a gente tem que lembrar que toda essa discussão é para que apps de música, de streaming e games possam lucrar sozinhas sem repassar os custos à Apple. Nada disso é item básico como luz e água. E se eles conquistarem esse benefício globalmente, as assinaturas não vão ficar mais baratas. Pelo contrário, vão continuar subindo, mas agora com uma margem maior. Eu entendo o lado de pensar que os streamings querem lucrar, porque no fim das contas todo mundo quer lucrar. Streaming quer lucrar, a Sim. Apple quer lucrar. Esse é o foco de toda empresa, né? Nenhuma empresa é ONG. Mas, no caso aqui, né, de música, streaming, games, o que pega é que a Apple concorre com esses aplicativos. Esse é o principal motivo, né? Qualquer aplicativo que está lá na App Store, beleza, mas quando se trata de streaming de música, de streaming de filmes, até de jogos agora também, o problema é a Apple pode fazer sem regras alguma e os streamings, além de terem que pagar a comissão da Apple, eles não têm acesso às mesmas APIs que a Apple tem, né? Dependendo do que eles querem implementar, não tem como. O Spotify não consegue baixar música em segundo plano até hoje porque o iOS não deixa, mas o Apple Music pode fazer isso.
Então a discussão vai muito mais a fundo do que só, o streaming não quer pagar a taxa da Apple. Realmente eles não querem, mas também tem essa questão de que, além deles terem que pagar a taxa, eles não têm a mesma vantagem que os streamings, que os serviços da Apple têm. Porque o serviço da Apple, quando você liga o iPhone, a Apple já está te oferecendo. Você vai na App Store pesquisar Spotify, o Apple Music aparece em primeiro lugar na busca. Então, a discussão sobre essa coisa do antitrust vai muito mais a fundo. Então, de novo, entendo o argumento de que realmente as empresas querem lucrar, mas nesse caso, como a Apple se tornou uma competidora e ela está usando o domínio que ela tem do iOS, do iPhone, para promover os próprios serviços dela, que até um certo ponto está tudo bem fazer isso, mas o que está se entendendo ao redor do mundo é que ela já está pegando pesado demais com a forma como ela faz isso, daí se torna um problema. Foi por isso que eu avisei 30 vezes que a comparação era imperfeita. Porque ela é. Agora, colocando numa escala, um telefone, não é iPhone específico, um smartphone. Vamos supor que ele sumiu da face da Terra. Se acorda, não tem mais smartphone. Vai fazer mais falta ou menos falta do que luz? E vai fazer mais falta ou menos falta do que o PlayStation? Nessa escala, eu acho que ele é mais próximo da luz. E a comparação com a fornecedora de luz é o seguinte. Aqui em São José, EDP, Eletropaulo, sei lá, as fornecedoras de luz não cobram da Netflix, não cobram da TV, porque você espeta na tomada e a Netflix ganha dinheiro por meio da luz que ela entrega, né? A internet, os sites, quer dizer, a Vivo não cobra dos sites cada vez que você compra alguma coisa no Mercado Livre, por meio da estrutura do site. Você está pagando o site assim que você paga o telefone. De novo, a comparação ela é imperfeita, não tem como fazer essa comparação, né? Porém, uma coisa, e quando eu escrevi sobre isso lá atrás, eu falei, é óbvio que deve existir algum modelo que recompense a Apple pelo uso da estrutura dela. Mas é diferente de obrigar essa comissão que hoje, em 2025, dado que o iPhone é mais próximo de uma luz do que do PlayStation, essa conta não fecha mais. E a gente há muito tempo comentou, até no ADT algumas vezes, né, que uma alternativa seria o seguinte: a Apple quer cobrar comissão de aplicativos? Cobre, contanto que ela não tenha um serviço que faça a mesma coisa. Se ela quer lançar Apple TV Plus, beleza. Os aplicativos de streaming com os quais ela concorre, e ela não tem que pagar 30% da operação para si mesma, mas a concorrência tem, então ela não pode cobrar, ou tem que cobrar menos. Música, mesma coisa. É diferente, por exemplo, o aplicativo nativo do iOS tem lembretes, então não pode cobrar a comissão do Todoist. Não sei, que lembrete não é exatamente um serviço. Dá para entender também onde eu quero chegar com essa comparação. Então, eu ainda acho que, como um item de necessidade que hoje em dia não é básico como um saneamento básico, mas é essencial para a comunicação humana, a regra teria que ser diferente na comparação com um PlayStation. Que ainda ele tem Netflix, eu sei, tem música, mas ainda assim, na escala, na pirâmide Maslow de 2025, ele é menos uma necessidade do que um telefone. Então, acho que as regras para esse caso específico... iPad? Não. Como é que vai diferenciar de iPhone? Não sei. Estou falando sobre o lance do iPhone. É mais necessário hoje em dia e por isso as regras teriam que ser diferentes, assim como é, por exemplo, quando uma empresa passa a ter um monopólio de mercado. Eu não sei como é lei no Brasil, sei nos Estados Unidos. Se você vira um monopólio, tudo bem, não é ilegal você ser um monopólio, porém as regras que você tem que cumprir, elas mudam, e coisa que você fazia quando você não era um monopólio, você não pode mais fazer quando você é um monopólio, porque elas vão garantir que você continue sendo um monopólio e acaba a concorrência. Então também acho que nesse caso deveria mudar. Como? A gente vai passar décadas discutindo. O iPhone vai deixar de existir daqui a 10 anos, como eu disse. Não foi isso que ele falou, né? O que o Ed Q comentou lá no processo, a gente vai seguir discutindo isso, mas tem mais nuance nessa conversa. A gente pode ter episódios inteiros falando a respeito disso, mas, de novo, a comparação com luz, ela era imprecisa, ela era imperfeita, mas está mais próximo da conta de luz do que de um PlayStation. Isso não tenho a menor dúvida. Tanto que eu tenho PlayStation há 20 anos e o iPhone mexeu hoje de manhã. E garanto que com muita gente é assim também. Pois é. Agora, Felipe, na semana passada a gente estava falando sobre... Foi meio junto esse assunto, né? O Olavo falou o seguinte: quanto àquele comentário do Felipe de que só usuários avançados instalam APKs, coisas assim, de loja alternativa, o Olavo falou: tenho que discordar. Hoje em dia, com a onda de AliExpress, Shopee e outros assim, é bem comum os produtos como câmeras e afins já terem um QR Code que baixa o aplicativo safado de ruim e instala. E o pessoal que usa esses produtos dificilmente é avançado, ele fala no meu ponto de vista,
são os menos avançados, ele que tá falando, hein? E normalmente até idosos que seguem o passo a passo até conseguir sem ter a mínima noção do que eles estão fazendo. Eu sei que isso realmente acontece, mas aí até no iPhone pode acontecer, porque, sei lá, se você tem aquele certificado empresarial, você consegue baixar um aplicativo por fora da App Store, e é assim que a Meta fazia adolescente baixar a VPN deles, por exemplo. Então, é complicado. Eu não sei se todo mundo deveria pagar, né, no sentido de ser proibido de baixar coisas de fora, porque os idosos estão suscetíveis a serem enganados, a seguir uma instrução e instalar o aplicativo por fora. Talvez tenha métodos de, principalmente a gente sabe que a Apple é ótimo fazer isso, de assustar o usuário para ele, olha, tem certeza do que você está fazendo, pelo amor de Deus, não baixe esse aplicativo. Mas no fim das contas, deixar você baixar. Mas é isso, eu não acho que, por mais que tenham esses casos, que eu sei, de novo, sei que acontece, e até o iPhone é suscetível a isso, que justifica proibir totalmente a instalação de aplicativos por fontes terceiras. Acho que dá para encontrar um meio termo entre liberar e talvez dificultar um pouquinho para que também, né, não seja tão óbvio quanto apontar a câmera e do nada surgir um aplicativo no seu celular. Me vem o caso da Onavo na cabeça. O que o Facebook fazia? Criançada, faz o seguinte, segue esse passo a passo aqui, instala um perfil empresarial para você poder baixar esse aplicativo aqui por uma loja, que é assim, você só vai baixar e fica tranquilo. Você instala, aí eles vão passar a ter acesso a tudo que você está fazendo. Era uma VPN que eles vendiam de um jeito que os jovens compravam a ideia de privacidade e segurança, que na verdade era o Facebook tendo acesso, roteando a conexão de tudo que acontece no iPhone dessa criançada, jovens, né? Mas crianças também estavam. E eles recebiam por isso, quer ganhar dinheiro usando o seu telefone? Clica aqui, né? E tem jeito de você convencer as pessoas a instalar sem que elas tenham ideia do que elas estão fazendo. Mas ó a volta que o Facebook tinha que dar para fazer isso e instalar. Aí quando isso virou notícia, né, eles foram chutados lá da App Store, foi mal problemão, voltaram. Então, sim, existe um jeito de você levar as pessoas a fazerem isso, mas o processo ainda ele é meio torto. Depende da história que você conta, pode ser incentivam as pessoas a fazerem isso, mas tem o lado ruim de que dá para você burlar isso e fazer as pessoas instalarem, mas ainda é um processo complicado, longo, né? Isso com certeza. Com certeza. E uma dica que eu dou para algumas pessoas, principalmente para quem, né, tem ali de um iPhone pro avô, pra avó, pessoas mais velhas, eu mesmo dei um iPhone para minha avó e eu configurei aquelas restrições que não deixa você mexer em configuração. Então, no iPhone da minha avó, várias coisas são bloqueadas, tem um código que daí quando precisa mexer em alguma configuração mais de sistema mesmo, ela não consegue. Então, fica até aí de dica para você também, né? Vai lá, ativa um código de restrição. A pessoa que é leiga não sabe mexer, fica um pouquinho mais segura porque ela não consegue nem entrar nesse tipo de configuração. Acho que é a melhor solução mesmo. Agora, pintaram uns follow-ups a respeito de CarPlay, o que eu descubro semanalmente é que é mais interessante para a humanidade do que eu imaginava. A gente vai falar sobre isso. Mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, falando em VPN, só que essa é segura de verdade e essa não vai ficar esperando os seus dados, né? Que é o jeito de você proteger os seus dados, a sua conexão, especialmente se você depende de Wi-Fi públicos na sua vida. E ela oferece um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus no fim da assinatura do plano anual em expressvpn.com/afonte. Então, se você é como o Felipe e viaja muito, a cada 2, 3 semanas está num Wi-Fi que você não conhece, de um hotel, de um aeroporto, do avião que você paga, ainda assim seus dados são o preço da conexão, pelo menos uma parte, vai saber como é que está a segurança, por que estão coletando esses dados, para onde seus dados estão indo, e você protege tudo isso com a ExpressVPN, porque nem ela fica sabendo os sites que você acessa, quem é você, qual que é o dispositivo, de onde você veio, para onde você vai, por quanto tempo, os servidores, o que você trafegou, fica tudo privado nos canos impenetráveis criptografados da ExpressVPN. E para streaming é especialmente bacana usar a ExpressVPN, porque dependendo do país que você usar lá para passar, rotear a conexão dos mais de 100 países que eles oferecem, você vê o catálogo desses países que é diferente em relação ao catálogo do Brasil. O contrário também, tá viajando, que é uma coisa que só tem no YouTube, sei lá, aqui no Brasil, você roteia pelo Brasil e pronto, você tem acesso a esse conteúdo. Para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, como eu uso todo dia praticamente, no roteador de casa, se você quiser, você faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte para testar por um mês, depois assinando o plano anual, são 3 meses de bônus, e o link está na descrição para facilitar também.
Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, CarPlay. O Renato Nascimento falou o seguinte: CarPlay é vida. Eu tinha um Citroën C4 Cactus 2020 que tinha, o CarPlay com fio. Ele falou que era ótimo. Ele falou que sem fio, a central multimídia era um bom player por Bluetooth e ligações. Falou que recentemente ele trocou de carro por um Jeep Compass 2017, que é muito mais confortável, muito mais carro, mas não ter CarPlay. E a multimídia, ele falou que é uma invente um xingamento. Ele falou que resolveu com o suporte de celular, porque nesse caso a prioridade foi o carro. O bom do CarPlay é a experiência única, não importa o carro. Falou que não tem que reaprender nada e isso com certeza vai influenciar a troca de carro daqui a uns anos. É aquele papo que a gente sempre conversa. Com certeza é muito legal ter a mesma interface, a mesma experiência, independente de qual carro você esteja usando. Isso é muito legal, já falei que também. Eu não tenho carro, mas sempre reparo quando eu entro no carro de alguém, vejo lá o CarPlay e falo, nossa, bacana, né? O CarPlay. E hoje tá até fácil de você instalar o CarPlay, se o seu carro não tem por padrão. Meus pais mesmo têm um carro que é um pouco mais antigo, o multimídia ali não tinha o CarPlay. Eles compraram um multimídia na internet que tem o CarPlay. Liga o iPhone lá e funciona, bacana. E realmente o pessoal gosta bastante. Então, de novo, do ponto de vista do usuário, é realmente muito legal. Eu acho bacana. Mas, do ponto de vista das montadoras, principalmente considerando que elas pagam uma taxinha ali para a Apple para licenciar o CarPlay, elas começaram a ver que talvez faça mais sentido ter o delas. Vamos ver se no futuro todas vão migrar para esse modelo, só algumas. Por enquanto, né, tá uma coisa... A maioria ainda tem, mas a gente já vê uma movimentação que indica que pode ser que o caminho seja cada um ter o seu software mesmo. Que para o usuário não é tão legal assim, mas no fim das contas prevalece que faz sentido para a empresa, né? É, exatamente. E ainda sobre CarPlay, o Alisson Menezes falou: CarPlay, Android Auto, pelo menos por aqui, ele diz, é o mínimo que o carro tem que ter na hora de comprar. Falou que está no 5º carro que eles compraram, falou que é um item obrigatório e que tem sido interessante observar a evolução dele. Ele falou que no início precisava de cabo, agora não precisa mais. E o restante, o wallpaper, coisas inúteis que a gente nem presta atenção, né? Só tem que ter o Maps e o Sport, que eu não sei se é porque eu não conheço, ou se é o Spotify. Ele falou que de custos, a multimídia mais cebosa que as concessionárias disponibilizam custa no mínimo R$1.500 a mais, a não ser que você decida comprar o carro à vista, e esse custo aí, sim, simplesmente some. Ele falou que já cobraram R$5.000 por uma multimídia chique que ele rejeitou a ideia. E é isso, o CarPlay realmente, a gente vê que a Apple está se esforçando para melhorar ele sempre. Teve agora, né, o CarPlay Ultra. E de novo, vamos ficar atentos para ver se o CarPlay Ultra vai pegar mesmo, ou se vai ser aquela história que eu comentei que talvez desapareça numa sexta-feira à noite. Espero que não. Não, dá pra ver que ela vai investir pra tentar fazer colar, nem que fique como exclusivo da Aston Martin, ele vai seguir existindo como marca território ali nesse segmento de sei lá, alto padrão de altos carros, né? Que é a hora que um carro mequetrefe quiser colocar CarPlay Ultra, ele fala, tá vendo só? A gente tem CarPlay Ultra igual o Aston Martin. Então, esse blá sempre funciona. Agora, pra finalizar aqui os follow-ups, há alguns meses, faz uns 6 meses, uns 4 meses, o Felipe foi dar um rolê lá em Portugal, em Cascais, a convite da Opera, que mostrou o Operator, um agente de IA feito para navegar para você, caso você pedisse para fazer alguma tarefa. Era um conceito na época, e nessa última semana a Opera fez o anúncio do que é isso. Não é só um recurso que vai aparecer no Opera, mas é parte de um novo navegador chamado Opera Neon. E ele brotou aí pra você? Pois é, eu fui convidado para testá-lo agora com as minhas patas mesmo, porque eu já tinha visto ele em ação lá no evento em Cascais, mas agora consegui brincar um pouquinho e realmente agora a gente está falando não só de um recurso, mas de um navegador novo. A Opera ama navegador, eles adoram ter um navegador para cada coisa que eles botam uma ideia lá, vamos fazer um navegador novo. E o Opera Neon, ele vem com essa ideia de ser um navegador mais disruptivo, porque a interface dele até assim, lembra um ChatGPT. Ele não abre com aquela interface padrão de navegador. Ele abre, tem umas opções que você pode interagir com o chatbot ou pedir um comando para o operator que está embutido nele. Então o foco é realmente você usar ele como você usaria o ChatGPT ao invés de ir lá e digitar www ou procurar alguma coisa no Google. E eu consegui brincar, fiz ali alguns comandos
e fiquei bem impressionado porque, de fato, funciona muito bem. A primeira coisa que eu testei foi o óbvio, que a gente sempre usa de exemplo. Ah, é passagem aérea, eu sei, é óbvio, mas eu precisava fazer o teste. E aí eu fui lá e falei, olha, eu quero a passagem aérea mais barata para data específica, que eu não lembro qual agora, indo de Londrina para São Paulo, e eu quero que você siga com o processo de compra. Eu tenho preferência por sentar no assento 1F e faça as escolhas para que a passagem seja a mais barata possível. Poxa. Dei o enter. Pois eu vi o operator entrar no Google Flights sozinho, ele encontrou a passagem para a data que eu queria, ele abriu o site da Latam, ele escolheu as tarifas mais baratas dentre as opções. Na hora que perguntava se eu queria seguro, reembolso, ele negou tudo, porque eu especifiquei que eu queria a mais barata possível. Ele Caramba. soube escolher o assento 1F e ele só parou na hora que pedia meus dados pessoais, que dele não tinha. Daí ele falava, olha, consigo chegar até aqui, a partir de agora você termina a compra. Mas é Olha. isso, basicamente deu um comando, poderia ter ido tomar um café, ele encontrou a passagem, ele até explicava, a passagem mais barata é essa, em comparação com essa e essa, estou seguindo o processo de compra. Então assim, no primeiro teste já funcionou muito bem. Tentei simular algumas pesquisas também, até para fazer rascunho de texto. Falei, olha, pesquisa sobre esse assunto aqui, nesse site, e você me entrega um rascunho de uma matéria. E eu vi ele abria 95Mac, abria Macworld, ia pesquisando, juntava tudo. Falava, aqui as informações que eu encontrei. Então, assim, nas brincadeiras que eu fiz aqui, o negócio funciona. Não dá pra falar que não funciona. Ele ainda é meio lento, tá? Não é uma coisa assim que você dá o enter e 5 segundos depois tem um resultado. Não, vai uns minutinhos. Você vê ele carregando a página, pensando, mas funciona e eu acredito que agora é questão de tempo até a Opera apertar os parafusos para a coisa ficar cada vez mais rápida e fluida. Eu fiquei bem impressionado de ver isso em ação. Quanto tempo ele demorou para fazer esse processo, desde que você pediu da passagem até chegar no ponto final que ele falou, põe seus dados aí? Uns 2 a 3 minutos. Tá, ok. Mais ou menos, um pouco talvez menos do que se eu fosse abrir o site, ficar lendo cada coisa. Mas, né, considerando que é um beta do beta do beta do beta, que a ideia deles, pelo que eu já escutei por aí, é lançar final do ano. Sim. Então, até final do ano, eles têm chão pra diminuir ainda mais esse tempo. Eu achei decente, né? Pra uma coisa que você dá um comando, larga o computador ali fazendo e daqui 3 minutos tá pronto, me parece razoável. Sim, que tem dois jeitos, acho que, para olhar para isso, né? O primeiro é, ele vai te poupar tempo, porque ele vai fazer mais rápido do que você. E o segundo é, ele vai te poupar tempo, porque ele fica fazendo, mesmo que demore mais, você tá fazendo outras coisas. E a hora que você voltar para essa tarefa, ela tá pronta não, porque você não comprou a passagem, mas ela tá já direcionada para você só passar a régua ali e fazer, né? Tem um aspecto que eu acho muito interessante dessas IAs todas, que é o seguinte. Isso, de certa forma, é o jeito menos eficiente que existe para você fazer a compra de passagem aérea. Porque qual seria o jeito talvez mais eficiente? Uma API, né? Você tem a máquina conversando com o servidor, eles trocam zeros e uns ali e pronto, chega o resultado, né? Ela tá dando um passo para trás, basicamente, e interagindo, passando tela por tela, interface por interface, como se fosse um ser humano, né? Então, certamente eu ia falar assim, vocês estão evoluindo para trás, né, do ponto de vista de experiência de uso, né? Eu acho que vai, numa escala média de tempo, evoluir para esse outro lado. Você pede, porque é exatamente o que a Anthropic fez, que faz o Claude. Ela lançou faz um tempo o MCP, que é um protocolo de comunicação entre agentes, entre IAs e plataformas. Que é o seguinte, tanto um site ou um aplicativo, quanto até a OpenAI adotou, o Google adotou, tá virando mesmo essa língua franca de comunicação das duas coisas, para você evitar de fazer com que o modelo tire um print da interface, rode uma IA que entende o que é cada texto, cada campo, cada botão, pense a respeito de qual tem que clicar com base no que você pediu, né? Esse é um processo muito custoso de processamento, de tempo. Então esse MCP é assim como o protocolo de e-mail, de navegar na web, né? Vai ser esse substrato para poder fazer funcionar. Mas é muito interessante ver que já rolou desse jeito e você fez um pedido em inglês ou fez em português? Eu testei dos dois e a impressão, no geral, né, o da passagem eu fiz em inglês, depois eu testei de novo em português. Funciona nos dois, mas eu senti que em inglês ele consegue entender um pouquinho mais fácil, vai mais fluido. Em português, às vezes, ele dá
o tempo para ele pensar ali é um pouco maior. Tá. Mas assim, mesmo assim ele foi no site da Latam, né? Mesmo assim, ele foi no site da Latam, isso. Tá. Independente do idioma. Acho que porque você escolheu, né, origem e destino do Brasil, ele foi atrás de... Quer dizer, né, você não ia ter um voo da Qatar É. de Londrina pra São Paulo. Então ele vai onde tem, óbvio, né? Mas ainda assim é interessante que isso independe um pouco de território. Ele vai atrás desse dado mais puro, e Sim, já que o dado mais puro morava na Latam, foi lá que ele foi comprar. Inclusive, então, isso é nessa de idiomas, eu notei algumas das pesquisas que eu fiz, que eu digitava o comando em português. Ele ia no Google, ele jogava aquilo em português e ele não achava nenhum resultado legal. Ele refazia a busca em inglês, sozinho. Então tem isso legal. também. Tá, e mesmo quando você... Isso é uma coisa que dá pra ver no chat GPT, por exemplo, que é o que eu uso bastante. Quando você dá um comando para alguns modelos que tem aquilo que eles chamam de raciocínio, que é aquela inferência autorreflexiva, que ele gera a resposta, lê a resposta, pensa de novo, né? Pensa entre aspas, né? É sempre em inglês. Mesmo que você peça em português, pelo menos pra mim. Às vezes brotou um japonês, começou a brotar durante um tempo, aí sumiu o japonês. Mas então tem essa tradução que acontece na ida e na volta durante a inferência, né? Que é a hora que ele tá calculando, basicamente, ali a resposta. E tem dois modelos, né, pelo que eu entendi. Existe o modelo local no navegador e existe o modelo na nuvem, e cada um deles é usado para uma tarefa diferente, dependendo do que você pediu. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Ainda não tem muitos detalhes assim, de qual modelo é usado para quê, mas a Opera diz que realmente tem um modelo local que roda ali no navegador para processar os comandos, e dependendo do que você precisa, se for algo muito avançado, aí eles jogam para um modelo que roda numa máquina virtual, na nuvem, e eles também falam que isso fica processando ali, você pode sair, fazer outras coisas, que o processamento continua rolando em segundo plano. Então tem essas duas formas de lidar. Tá, e esse que você pediu, né? A pesquisa passagem aérea foi na nuvem. Você poderia ter fechado o computador, ido tomar um café, voltou, abriu e ia estar lá. É, isso mesmo, isso mesmo. Poderia fazer ali outras coisas. Inclusive, você pode trocar de janela, pode fazer o que você quiser no computador, jogar, que o Opera fica processando. Na hora que você volta, tá ali o que você pediu. Tá, e o local, que é o quê? É o modelo já embutido no navegador, que não depende nem de internet. Suponho que seja, por exemplo, resume essa página para mim, faz, sei lá, tradução talvez precise, mas para tarefas que hoje em dia acabam sendo mais triviais com LLMs, né? Coisas mais de página mesmo, daí acredito que ele usa o modelo local. Agora, quando você precisa explorar mais a internet, ele faz isso através de modelos da nuvem. Então tem uma combinação ali dos dois para ele entender o que é melhor, o que ele precisa naquele momento para te entregar. Mas o foco é realmente esse de você dar um comando, seguir sua vida fazendo outra tarefa, que é o exemplo que o Marcos disse. Se eu fosse comprar passagem sozinho, seria talvez até mais rápido? Seria. Mas eu teria que parar qualquer coisa que eu esteja fazendo para cuidar disso. E com o Operator a ideia é, ele compra a passagem para mim enquanto eu vou passar um café, vou almoçar. Então eu achei muito legal e, de novo, o beta já está funcionando muito bem. Até eles lançarem isso, acredito que vai estar melhor ainda. E aí o pensamento final é, quando que vai ter isso no Safari? Então, eu ia te perguntar exatamente isso, e que o pessoal de relações públicas da Opera não esteja escutando a partir desse momento, dependendo da sua resposta. Esse é o tipo de coisa que te faz pensar, putz, vou migrar pro Opera, hein? Ou é, putz, a hora que isso chegar no Safari vai ser tão bom. Como é que é a sua sensação hoje em relação a esse tipo de recurso? É um misto mesmo, porque eu fiquei empolgado, eu gostei muito. Hoje eu ainda não uso o Opera como meu navegador principal. Eu tenho vários navegadores no meu Mac, testo vários, gosto de estar de olho no que tem de recurso novo, até porque a gente cobre isso. Então sempre é legal estar vendo o que eles estão fazendo de diferente. Então eu gosto bastante do Opera, uso, mas meu principal continua sendo o Safari. E por conta disso eu olho e penso, nossa, queria que a Apple estivesse fazendo isso, mas sei que não vai ser esse ano. Não, a gente vai falar sobre isso mais pra frente no episódio, talvez nem no ano que vem. Mas, e tem... Isso é um assunto que já tá pingando faz tempo, até na semana passada o Casey Newton, que faz o Platformer, que é uma newsletter excelente, ele publica de graça uma vez por semana um dos textos que ele faz acho que 3 vezes por semana. E foi sobre a Guerra dos Navegadores, a gente falou sobre isso no último ADT também, é um assunto que tá pingando, né? O que navegador com IA vai significar pra gente no dia a dia. Então a gente, claro, vai voltar a falar sobre isso quando for pertinente, mas quem quiser escutar mais a fundo ainda esse tipo de assunto, tem no ADT, e ler mais a fundo, vou deixar o link também na descrição aqui para essa edição da Platformer do Casey Newton.
Agora, uma notícia que chamou a minha atenção, estou tentando até agora entender exatamente a lógica por trás dela, é a seguinte. A Apple, na semana passada, comprou os dois desenvolvedores, a empresa que é formada por duas pessoas, daquele aplicativo, aquele jogo Sneaky Sasquatch, que foi um dos primeiros títulos do Apple Arcade, a Netflix de jogos, de aplicativo de jogos da App Store, né? E foi um jogo que ela investiu desde o começo bastante em comunicação. Acho que ela gostou muito da ideia do Sneaky Sasquatch, que você é lá um pé grande, você tem que andar pra lá e pra cá e não ser pego pelos guardinhas florestais. É basicamente isso. Certamente o jogo evolui mais do que isso, mas a premissa é essa. E ele, por ter sido um dos primeiros jogos, óbvio, um dos mais antigos ali que tem no Apple Arcade. E a gente viu a Apple fazer algumas compras do tipo, comprou o Pixelmator? O que ela comprou recentemente de Foi o imagem? Pixelmator. Então, né? Então foi uma compra interessante, porque não é o negócio dela, mas pode, claro, complementar outros aspectos de aplicativos que ela oferece. E ela comprou a empresa responsável, é a dupla, né? Que faz o aplicativo Sneaky Sasquatch. Felipe, você tem ideia do porquê? Essa compra me pegou um pouco de surpresa, porque quando a gente fala Pixelmator, por exemplo, a Apple sempre teve um pezinho ali na criatividade. O Pixelmator é um aplicativo ótimo para quem já usou, exclusivo de plataformas Apple. E ela pode usar o Pixelmator para, seja melhorar o Photos que ela já tem, ou para lançar um Photos Plus, que é pago e você tem ali funções extras de edição. Antigamente a Apple tinha o iPhoto, né? Foi descontinuado o Aperture também. Então dá para você imaginar o que ela vai fazer com isso. Quando ela comprou a Beats, foi uma compra meio óbvia também. Ela queria não só o hardware, mas ela queria o serviço de música deles, que virou a base do Apple Music. Agora, jogo, né? A Apple não faz jogo, ela nunca fez jogos, tirando o xadrez que veio no macOS, né? E o poker, há muito tempo. É, o poker, Que tinha o verdade. Phil Schiller, inclusive. É verdade, o poker, mas assim, eles nunca entraram muito nesse mercado, porém, eles têm o Apple Arcade. Então, eu imaginei, até o Mark Gurman corroborou isso, que foi mais uma compra para, de repente, impulsionar o próprio Apple Arcade, porque é um título que faz sucesso. O Gurman falou disso na coluna dele. Esse Snake Sasquatch é um título que faz bastante sucesso entre os assinantes do Apple Arcade. E a gente viu que desde o lançamento do Apple Arcade, alguns jogos começaram a sumir de lá. Porque é contrato, o desenvolvedor faz, tem um contrato que a Apple tem e eles pagam ali para o desenvolvedor, mas chegou ali uma hora que alguns jogos lá do início, tinha até um que eu gostava inclusive, que sumiu, né? Provavelmente o contrato com a Apple acabou, eles não decidiram renovar, acharam que não valia a pena, e o jogo saiu do Apple Arcade. Então acho que talvez foi mais ali uma forma da Apple falar, não, vamos, já que esse jogo faz muito sucesso, tem gente assinando o Apple Arcade por causa desse jogo, vamos chamar essa galera pra dentro pra eles manterem o jogo sempre ativo funcionando aqui pra gente. Acho que é uma das possibilidades. E claro, daí a gente entra num outro rumor que o Gurman falou essa semana e eu tinha postado lá no 95Mac ainda ano passado, que é a Apple trabalhando em um novo aplicativo de jogos. Uma central de jogos, né? Um game center, olha só, que a Apple até tem, e cada ano acontece uma coisa. Um ano ele vira aplicativo, um ano ele é escondido no sistema, um ano tá dentro dos jogos, eles ficam sempre mudando. Mas a ideia agora da Apple é voltar com um aplicativo dedicado a uma central de jogos, onde o usuário pode adicionar os amigos, comparar, encontrar novos títulos, ver editoriais de jogos. Vai ser tal qual o aplicativo do Xbox, do PlayStation, para quem tem console sabe mais ou menos como funciona. Então, realmente, dá a entender que a Apple tá tentando entrar mais nessa coisa de jogos. E a gente até vê, desde o Mac Apple Silicon, o primeiro, o M1, a Apple cada vez mais falando de jogo no evento. Né? Falando, olha como o Mac agora roda jogos AAA. Olha como o desenvolvedor tal trouxe o lançamento do PlayStation, do Xbox para o iPhone. Então, vamos ver o que vai sair disso. Mas, de primeiro, eu acho que é mais sobre ter um título que faz sentido para eles ali no Apple Arcade, manter esse título ali e até pedir para os desenvolvedores fazerem novos, né, dar sequências, novos títulos, para manter a galera assinando. Mas, a longo prazo, ela pode usar isso para, né, começar a criar outros títulos originais para impulsionar ali esse novo aplicativo de jogos que ela está fazendo, por exemplo. Uhum. Essa compra foi interessante porque, por exemplo, tem um cara que é um cara bastante prolífico de jogos interessantes da App Store, que é o Zach Gage. Ele fez o Flip Flop Solitaire, ele tem acho que chama Really Bad Chess também, ele tem um monte de jogo que ele pega regras clássicas de jogos e dá uma subvertida ali e abre possibilidades que com a regra clássica não dá, mas que deixa o jogo ter o Classic não.
Good Sudoku também, que você pode jogar ou ele te ensinando a jogar o Sudoku, ou então jogar também de um jeito mais avançado. E era sempre foi muito interessante o que ele fez, né? Cada vez que ele lança um jogo, você sabe que vai ser divertido. Esse é um cara que faria muito sentido a Apple comprar, exagerando aqui, né? Essa dupla, eu não me lembro de ter visto outros jogos que eles tenham lançado que tenha feito sucesso. Pode ser que eles tenham mostrado pra Apple, ó, a gente vai lançar isso aqui, falando, putz, vem cá, vamos conversar, né? E tenham falando, o que vocês acham de lançar aqui e por X anos também, eu não sei, né? Então eles devem ter mais coisas aí que estão no pipeline deles, que são igualmente criativos, que faz sentido com o que a Apple quer ter ali de oferta de jogos. E ela sabe que dependendo do que ela der destaque na App Store, vai direcionar a criação de outros jogos. Então, estrategicamente, pode ser bem importante. Eu ainda estou achando muito interessante tudo o que você começou reportando no Night 5 Mac sobre essa nova pegada de jogos da Apple com o Game Center virando uma central de jogos. Não sei, vamos ver como é que ela vai apresentar isso para tentar fazer sentido um pouquinho do porquê, né, da parte de negócio dela, por que ela vai fazer isso. Acho que jogos não são assim, já dá para ver, né, não é assim parte muito do meu dia a dia, então eu olho e tento sempre aprender com essas movimentações o que ela pode significar da parte de negócio, né, porque qualquer coisa que ela faça ou que ela não faça, dá para ser analisado em cima de alguma coisa de anticompetitividade, e ela ter uma loja de jogos, certamente a Microsoft falar, e a Sony vai falar, a gente já viu a Microsoft apoiando a Epic Games no processo lá, porque também o Xbox Game Cloud não dava para lançar. Sim, é um vespeiro, que ela faça alguma coisa ou não, é um vespeiro. Então ela lançar alguma coisa nesse sentido, nesse mercado, interessante. Vamos ver como é que vai ser essa história que ela vai contar. Agora, também sobre regulação, teve muita notícia nessa última semana. Uma foi a seguinte, a Europa, pela 1000ª vez, falou, Apple, você não fez o que eu pedi, faz o que eu pedi, senão você vai ser multada de novo, e deu 30 dias para a Apple cumprir. É a mesma coisa do caso da Epic Games, da juíza Yvonne Rogers, e falou que aquela multa de 500 milhões de euros, que foi a primeira multa, né, multa inicial, que a Europa tinha dado para a Apple lá em abril, era parte dessa decisão que está dando agora 30 dias para a Apple se alinhar com as regras que o DMA manda para a parte de exatamente os aplicativos, poder assinar por dentro, por fora, disponibilizar, aquilo tudo que a gente já cansou de ver. Todo o país está obrigando mais ou menos a Apple a fazer isso. E a Europa falou assim, das 3 coisas que a gente analisou de recursos que entraram contra a Apple aqui por conta de mudanças da App Store, uma até específica sobre música, olha, né, mercado específico musical, nenhuma dessas a Apple está fazendo o que a gente pediu. Então é o seguinte, vocês têm um mês para fazer, senão vocês vão ver, hein? Aquela coisa, né? Aquela ameaça que a Europa faz de tipo, olha, vai dormir de bunda quente, mas não fala exatamente o que vai acontecer. É claro que serão mais multas e mais problemas regulatórios. A Apple respondeu a isso, falou que o que a Europa está fazendo, né? Uma decisão de 70 páginas que ela está fazendo só para cima da Apple, né, uma coisa direcionada para cima da Apple, que ameaça a privacidade, segurança de usuários na Europa e força a Apple a entregar a tecnologia que ela desenvolveu de graça. Volta até ao follow-up aqui do Marcelo Santino, né? Ela fala que essa decisão que a Europa está obrigando a Apple a fazer, ela é ruim para a inovação, ela é ruim para os usuários, ruim até para a concorrência. Está colocando ali o lado, como ela enxerga isso, pelo espectro, o prisma dela ali, essa decisão. Junto disso, para juntar 2 temas aqui, a gente passar por ele meio o quanto antes a gente conseguir, porque a gente sabe que regulação não é exatamente o assunto mais interessante do mundo, né? Hoje de manhã, a Apple confirmou que ela entrou com ela tinha falado já que ia entrar com recurso contra essa decisão, mas ela anunciou hoje de manhã que vai entrar com recurso também em relação à obrigação de compartilhar o que ela fala que são dados sensíveis de usuários com terceiros, né? Também faz parte aí dessa abertura da App Store para virar, aliás, nem ser da abertura para poder nem depender da App Store para lançar aplicativos. E aí, Felipe, que zona! Essa novela não acaba, né, Marcos? E a Apple também não se ajuda para essa novela acabar e a gente passar a régua nesse assunto. É basicamente isso, porque a Apple sempre trabalha desse jeito. A União Europeia vai lá, determina, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. A Apple faz do jeito dela, tentando bancar espertinha. Daí a União Europeia fala, vou multar, hein? Olha a multa, tá chegando.
Aí multa. Daí a Apple paga a multa e não muda nada, né? Daí a União Europeia de novo, vão multar mais. E é isso que tá acontecendo. A Apple vai ser multada e é igual você sempre fala. Tá, mas vai ter a multa, mas e aí? O que ela vai fazer de diferente? O que ela tem que fazer, então, a partir dessa multa? Isso também não fica muito claro. Então, tá nesse jogo, né? O famoso multa pra bilionário é imposto. Então, ela segue pagando a multa, continua fazendo do jeito dela e assim a vida vai seguindo. Porém, ao mesmo tempo, para essa segunda matéria, a Apple está preocupada porque o cerco pode apertar ainda mais lá na Europa, justamente porque a União Europeia recentemente propôs mais algumas mudanças no DMA e isso iria mexer bastante com alguns recursos que a Apple oferece hoje. Teve recentemente essa proposta para aumentar a compatibilidade ali, né? A interoperabilidade entre plataformas Apple e não Apple. Tanto que a União Europeia queria que a Apple abrisse, por exemplo, AirDrop, queria que os desenvolvedores tivessem acesso pleno a notificações, Wi-Fi. A gente até usou o exemplo dos óculos da Meta, que no iOS eles funcionam, mas com alguns asteriscos. O aplicativo tem que estar sempre aberto, não tem nada em segundo plano, porque é assim que o iOS funciona. A União Europeia falou, não, você tem que fazer com que garantir que outros acessórios, aparelhos, aplicativos funcionem da mesma forma, com o mesmo nível de acesso que o de vocês têm. Se o Apple Watch pode fazer X, Y, Z, os de terceiros também podem. A Apple, claro, está apelando a essa exigência com o mesmo argumento de que é perigoso, que liberar a notificação, dados de Wi-Fi podem ser usados pelo mal, porque as empresas malvadas vão rastrear os usuários. E assim a gente entra em mais um capítulo dessa história de que a Apple vai tentar enrolar, a União Europeia vai multar ela, daí ela vai pagar a multa, e aí assim a coisa vai. Mas parece muito óbvio que vem aí mais multas, né? Essa não foi a primeira multa, não vai ser a última. E a Apple vai levando assim até chegar um momento que a União Europeia fala, ó, acabou a brincadeira, vai ter que ser assim, se não fizer, aí a coisa vai ficar pior, né? Mas aí é que tá, qual que vai ser esse pior? Outra multa? Uma multa maior? Né? Até onde vai isso? Porque eu, pelo menos, acho que nunca vai chegar ao ponto da União Europeia falar, não, então você tá proibida de vender aqui. Pode sair, beijo, vai embora. Porque isso daí sim causaria um atrito muito maior. Eu acho que não vai chegar nesse ponto. Mas até que ponto a União Europeia está disposta a ir e até que ponto a Apple também está disposta a ficar pagando multa, né? Por enquanto estão levando, mas... O resumo é esse mesmo, né? Quanto compensar mais pagar a multa, porque você paga a multa com uma parte do dinheiro que você está tirando por descobrir a regra, literalmente compensa, né? É o Excel, não é Excel não, é o Numbers que está determinando aqui as respostas da Apple sobre isso. Agora, uma lei que foi aprovada no Texas, e essa deve reverberar mais, ela é parecida com uma lei que foi aprovada recentemente no estado de Utah, lá nos Estados Unidos também, coloca a responsabilidade por checar a idade de usuários, é a responsabilidade da App Store, quando o assunto é, por exemplo, rede social. Se quiser baixar o Facebook, ou é com controle, se tiver menos de 18 anos, 16, lá acho que é 16, né? Tem que ter aprovação parental e esse é um assunto interessante porque, nos últimos meses, tem dois planos de contingência concorrentes para tentar reduzir o problema que rede social causa em saúde mental de jovens. O primeiro é, quem tem que controlar a idade de quem acessa a rede social é a rede social. O segundo é, quem tem que controlar a possibilidade de baixar aplicativo de rede social ou não é a loja. O Facebook doou para campanhas que obrigaram as lojas a serem as responsáveis por isso, e a Apple e o Google vieram também doando para campanhas que querem obrigar que o Facebook é um exemplo, né, que as redes sociais sejam obrigadas a fazer esse controle. No Texas, a Apple perdeu essa briga. Até o Tim Cook ligou para o governador e falou, escuta, cara, vamos tomar um café? Não funcionou. O Texas aprovou essa lei e, a partir de 1º de janeiro, uma coisa que tem bastante tempo para ser implementada, a App Store vai ser obrigada a checar a idade, se pode ou não baixar, se tem ou não ter primeiro uma aprovação de pais ou responsáveis. E eu acho que isso deve se tornar regra em mais lugares, apesar de eu achar que se o controle parental é sobre redes sociais, você obriga a rede social. Se for um controle parental
mais abrangente de qualquer tipo de categoria de aplicativo, aí a responsabilidade é da loja. Mas nessa, acho que o Facebook conseguiu sair ganhando. E o que eu não entendo é justamente isso. Se a gente está falando de controle parental, verificação de idade para rede social, por que que estão em cima das lojas? A gente entende que, na verdade, a Meta está direcionando a discussão para esse lado, mas eu não vejo sentido em ficar só em cima da... Não estou falando que não tem que ter na App Store. Eu acho bacana que tenha uma verificação mais acirrada ali de como as pessoas baixam, né? Adolescentes, crianças baixam aplicativos. Mas aí tá, não baixou pela App Store. Entra pelo Safari, cria uma conta e usa a rede social. Então, mudou o que isso, né? Resolveu qual o problema? Então, os dois lados precisam ter essa verificação, né? Se vai ter na App Store, tem que ter no site também. A própria Meta tem que fazer a verificação dela. E a Apple faz não só para rede social, mas daí de uma forma mais ampla, como o Marcos pontuou. Do jeito que estão propondo agora, que só a App Store tem que verificar a idade para só aplicativo de rede social, não sei o quão efetivo é isso. Me parece mais teatro do que, de fato, uma lei que vai mudar alguma coisa na prática. De novo, é só a criança abrir o Safari, o navegador, e criar a conta dela por fora. Cria pelo um computador e depois acessa pelo aplicativo também. Sei lá. Tem formas de contornar isso se não for feito de uma forma coordenada, que é o que está acontecendo. Tá meio bagunçado. Eu realmente acho que do jeito que está agora, não faz muito sentido. E até puxando esse gancho, eu vi que o Mac Magazine publicou nessa última semana, que a Meta encomendou uma pesquisa pelo Instituto Ipsos aqui no Brasil para também já puxar esse assunto, né? Segundo essa pesquisa encomendada pela Meta, 86% dos pais entrevistados acreditam que precisa ter uma regulamentação para o download de aplicativos nas lojas de aplicativos, né? Seja App Store, Google Play. Então já dá para ver também que a própria Meta está tentando puxar essa discussão em outros lugares do mundo, que ela está conseguindo. Mas, de novo, nesse caso, eu acho que não cabe só a Apple e só a Google fazer uma verificação. A própria Meta também teria que implementar um sistema próprio para isso. Eu preciso ler essa pesquisa porque, assim, né, existe o jeito certo e o jeito tendencioso de fazer a pesquisa. O jeito certo é assim. Você acha que tem que ter alguma coisa? Óbvio. Tá, entre essas duas, qual você prefere? O jeito errado é: você ia gostar se existisse uma forma da App Store controlar? Óbvio que sim. Quem vai falar que não, né? E você bypassa completamente a outra alternativa que talvez eles até preferissem, né? Então, eu preciso ver antes de poder comentar a respeito dessa pesquisa. Mas o que é inevitável é que esse tipo de regra seja adotada não só em mais estados americanos, mas também no resto do mundo, porque é o caminho meio natural, né? E é um jeito do Facebook, essa pesquisa, se antecipar ao problema e poder se eximir de mais essa responsabilidade sobre o mal que eles estão viabilizando e falando, não, é ele ali, ó, que tem que resolver o problema que eu criei. Então não consigo ter muita simpatia por essa ideia, não. Enfim, né? Agora a gente vai finalizar o episódio falando sobre o tsunami de rumores que pintaram aqui meio de última hora e vão seguir pintando ao longo da semana, inevitavelmente, né? Sobre o que a gente pode esperar de WWDC. Mas antes disso, se as marteladas no andar de cima deixarem, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ na hora de você fazer o checkout para comprar capinhas, películas, cabos de tudo quanto é jeito, cabo comprido, curto, trançado, tradicional, cabo Lightning, micro USB, USB-C, adaptador de todos para todos também. Tem um monte de acessório, não só para telefone, para notebook, uma base que leva aqui, o MacBook Pro, por exemplo, que é o que eu uso, que assim, faz parte hoje em dia do que significa eu ter um MacBook Pro. Aquele bando de adaptador, né, para você ter mais entrada USB-A, mais entrada USB-C, entrada para conectar rede também, tem caixa de som, eles têm até carteira, cartão de memória. Entra lá, gorillashield.com.br e usando o cupom GHZ no checkout você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, incluindo promoções, compre um, leve 2 de Dia dos Namorados para você mandar bem e ainda ganhar um presentinho por conta própria também. Uma última vez, gorillashield.com.br. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, Felipe. Eu ainda tô tendo dificuldade para acreditar. Na verdade, eu tenho certeza que vai ser assim, né? Que faz sentido. Mas para me acostumar com a ideia de que não vai ter iOS 19, e nem 20, e nem 21 nesse ano, mas sim que vai ser o nome do ano que vem. iOS
26, e aparentemente os sistemas todos, né? Mas nomenclatura 26? E aí? Pois é, serão tantas inovações que a Apple vai pular vários anos. Né? A gente vai do iOS 19 para o 26. Segundo Mark Gurman, e me parece algo super acreditável, embora eu também tenha recebido a notícia com uma certa estranheza, a Apple vai unificar os nomes, as versões dos sistemas operacionais para 26. Então, ao invés de iOS 19, vai ser iOS 26. Ao invés de macOS 16, vai ser macOS 26. O argumento, né, pelo que o Gurman ouviu, seria que as pessoas se confundem muito, porque cada sistema tem um... Eu mesmo nunca lembro qual que é o WatchOS. Eu sempre tenho que olhar para falar qual que é o WatchOS atual, porque eu sempre esqueço. Né, porque é iOS 17, WatchOS 11, aí o tvOS é 17, 18, a gente tá no 18, vai pro 19. Enfim, realmente é uma confusão, cada sistema num número, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, nossa, né, o VisionOS tá no 2, aí agora vai lançar o VisionOS 26, né, é meio confuso, mas eu acho que esse é o tipo de vazamento controlado que a Apple soltou já pra galera ir se acostumando, e isso nem ser um assunto na WWDC. Porque daí se chega no dia e a gente é pego de surpresa, as manchetes vão ser, nossa, a Apple pulou do iOS 19 pro 26, e todo mundo vai ficar falando disso. Se vaza antes, chegou no dia do evento, todo mundo já, beleza, é 26 mesmo, né? Próximo slide, vamos lá. Então acho que foi algo mais ou menos nesse sentido. E o 26 seria porque eu vi uma galera falando, mas por que 26? Se vai lançar em 25, a ideia é usar o ano. Porque o iOS novo sempre sai lá para setembro e aí ele é atualizado até, né, meados do ano seguinte. Então a ideia é igual carro, né? Lança em 2025, mas é o modelo 2026. O iOS vai ser a mesma coisa. Então, supostamente a Apple vai unificar todos os números. Eu gosto da ideia de unificar, de fazer uma coisa mais fácil, mas eu não sei se chamar de 26 é agradável. Sei lá, pelo menos por enquanto, eu não curti a ideia, mas talvez seja o tipo de coisa que a gente só esquece e a vida segue e tá tudo bem. Mas eu fico pensando em alternativas que a Apple poderia seguir. Sei lá, talvez até passar a ignorar um pouco os números e só falar, tipo, esse é o iOS novo, tem um número lá nos ajustes, mas o número deixa de ser tão relevante. Dá um nome pro sistema, igual ela já faz com o macOS, que inclusive o Gurman falou que o macOS desse ano provavelmente vai se chamar macOS Tahoe, né, de Lake Tahoe, que é uma parte lá da Califórnia, na divisa com a Nevada. Fui lá, inclusive, tem o vlog lá, vai lá no meu canal assistir. É um lugar Que legal. muito bonito. É lá que eu perdi meu iPhone na neve. Lake Tahoe é muito bonito mesmo. E aí o Gurman falou que o nome do próximo macOS deve ser inspirado. Então é isso. Ao mesmo tempo em que eu consigo entender a ideia de tentar fazer tudo do mesmo jeito, tudo ter o mesmo número para facilitar, não sei. Eu acho estranho o 26. O que você acha, Marcos? Eu gosto. Tem o estranhamento inicial, claro, mas eu acho que a gente vai acabar acostumando rápido. E o principal, que é o faniquito de 3 meses. Quer dizer, pra gente que vai instalar o beta para, sei lá, 6 meses, né? Em junho vai sair o 26, porque é relativo ao ano que vem. Porque pra maior parte do mundo, lança em setembro, tem setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí, beleza, né? Até setembro seguinte você tá no ano certo. Acho que carro também tem esse lance, as pessoas se acostumam, né? A gente também comentou sobre isso bastante no último ADT. Ninguém vai deixar de comprar um carro ou atualizar o iOS porque tá confuso, porque, nossa, esse número não é o que eu esperava. Não, né? Ninguém nem lembra qual que é o número, o que só reforça a ideia de que você simplificar pode ser uma boa ideia. Eu, assim como o iPads, já falei, né? Abri falência moral de saber se a gente tá no iOS, ponto, não sei. Ou ele tá atualizado, ou ele não tá, né? Agora vai ser bom eu manter, né, um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo, poder falar de um jeito mais inteligente a respeito disso, mas ainda assim eu já tinha desistido de acompanhar esse fio da meada, especialmente porque cada sistema estava com uma geração, uma numeração diferente. Não vejo como um problema o VisionOS 26. Nossa, pulou do 2 para o 26, como é que as pessoas vão saber que ele é meio novo? Tanto faz. Elas sabem. Então, acho que, ok, eu gosto dessa unificação. Isso abre caminho para discussão óbvia sobre se vai rebatizar produtos também. A Apple, por muito tempo, com até o Mac... Vamos pensar nos laptops, né? Você comprava o laptop e você comprava no começo do ano, você comprava um MacBook Pro. Aí você ia lá em Apple sobre... Aí tava lá, MacBook Pro Early 2025, meio 2025, fim 2025, porque
tinha esses micro lançamentos ao longo do ano que mudava uma coisinha de especificação, às vezes nem também não mudava, mas ela blocava melhor assim, né? No fim das contas, na parte prática, não fazia tanta diferença assim. Só fazia diferença que precisava de assistência e falava, qual que é a versão? Eu falava, não sei, vai lá em Apple sobre, e você falava, tá resolvido. No caso específico de iPhone, ela segue vendendo os dos anos anteriores, então é um pouco mais desafiador você simplificar essa história, mas se você tivesse que chutar, você acha que a Apple aproveita esse ano de mudança e falta de novidade, e também já puxa, tira o band-aid e reorganiza, rebatiza tudo que ela precisar rebatizar de produto? Ou acha que é uma coisa mais pra frente? Ou acha uma coisa que nem tá nos planos? O que você chutaria? Com o iPhone acho que já é mais complicado mexer, porque daí isso também ninguém vai deixar de comprar o iPhone pelo número, mas acho que causaria uma certa confusão mexer no nome do iPhone agora. Mas eu fiquei pensando, a Samsung fez isso, né? Samsung, quando virou 2020, ela lançou do nada o Galaxy S20, porque era de 2020. Então, talvez se a Apple esperar até 2030 para fazer o iPhone 30, né? Vai saber o que vai acontecer. Mas eu acho que agora, não sei se eles pulariam, né, do iPhone 17 pro 26, soa meio aleatório. Talvez no 30 para ter esse argumento também, né? A partir de agora, né, uma nova década, um novo esquema de contagem. E o iPhone tem essa complicação por causa dos modelos antigos. Acho que isso que pega muito também. Porque iPad Mac a Apple até conseguiu resolver, porque ficou fácil agora com os chips. Você fala, é o iPad Pro M1, o iPad Pro M2, é o MacBook Pro M3. Hoje a gente se refere aos Macs com o nome dos chips. E até, né, o iPad Mini agora não é iPad Mini de sétima geração, é iPad Mini A17 Pro. Ela adotou uma nomenclatura baseada em chips para esses iPads. Mas no iPhone ainda é meio. Eu, pelo menos, não vejo a Apple falando, iPhone A18 Pro, iPhone A19 Pro. Daí eu já não sei se pegaria. Acho que as pessoas já se acostumaram muito a iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18. Acho que ainda não vai mudar, mas no futuro, quem sabe, né? Eu não sei. O que eu escrevi nessa semana, adorei que fosse assim: iPhone, iPhone Air, iPhone Pro, iPhone Ultra. E você tá indo lá, você compra, você vai na loja, é o do ano, e beleza. Se você quiser do ano anterior, fala, escuta, tem mais barato? Vamos falar, tem esse aqui, você quer, não quer? Eu acho que não é um grande problema assim. Mas a tarefa de qualquer empresa é facilitar ao máximo o processo de decisão quando for para abrir a carteira para uma coisa cara. Se você colocar 1% de como é que é, o fator de atrito, você perde uma venda. Né? Porque é diferente a pessoa comprar uma pizza ou comprar um iPhone. E quando a gente vai gastar uma bala, a gente, no fim das contas, tenta achar qualquer motivo para dizer, não, deixa, é muito complicado, a gente, né, não leva a cabo assim com tanta facilidade. Então, não é fácil mesmo, mas eu acho, se tivesse que apostar, talvez eu aposte no DT nessa semana, que tem o Bola de Cristal, eu diria que tem mudanças de nomenclatura de iPhone a caminho também. Mas Curioso. pode ser só eu torcendo porque a gente tá entediado com como é que é atualmente. E, bom, né, você falou sobre o lance da nomenclatura, né, deve ser o macOS Tahoe, por conta desse lago, essa parte de nomenclaturas de sistemas, e a parte estrutural de WWDC. Neste último fim de semana, Mark Gurman comentou que este ano a Apple nem vai anunciar muita coisa relacionada a IA. Aí eu fico pensando, a gente vai incluir esse assunto, vai ser um bololô de assuntos agora aqui, tá, para finalizar o episódio. Se é parte de uma retirada maior pública dela não participar, por exemplo, do Talk Show Live, que é um podcast tradicionalmente gravado pelo John Gruber, toda a WWDC. Há 10 anos ele vinha recebendo executivos da Apple. Phil Schiller, Craig Federighi, o Greg Joswiak, recebeu até o John Gianandrea recentemente. Teve episódio que foi tanto executivo que eles fizeram tipo um rodízio. Sentava um pouquinho aí saía, voltava o outro, né? Nesse ano, a Apple falou que não vai participar. O pessoal concluiu na hora que foi por conta de um artigo que ele escreveu justificadamente, criticando liderança, Apple Intelligence, etc, etc. O ponto é, neste ano o Gurman falou assim, a Apple está precisando muito correr atrás. Não vai ser agora. Talvez ano que vem tenha mais coisa de IA, vai ter uma ou outra. Ele falou do Shortcuts, por exemplo, aplicativo de automação. Ele falou que talvez não para esse ano, mas está nos planos da Apple de implementar IA para você basicamente fazer um prompt. Escuta, quando chegar aqui uma ligação do FaceTime, liga aqui o No Disturb, já abre para mim o Notas, inclusive fica de olho na ligação e já vai fazer o anotação bullet point. É o exemplo que eu estou tirando do ar aqui, mas que dá para entender mais ou menos como é que seria, porque o Shortcuts simplificou muito o que é fazer automação. Mas ainda assim, ele é meio complicado para maioria das pessoas, né? Só quem tem um pouco mais sei lá, familiaridade com computador se dá bem com isso
e não é a maioria, né? Então ele falou que IA nesse ano não precisamos esperar muita coisa não. Disappointed but not surprised, é o que eu diria para essa notícia. Que isso, a gente já esperava que não... Né, até com base em outros reportes do próprio Gurman, o que a gente escuta da indústria, que a Apple ainda não conseguiu colocar a casa em ordem quando o assunto é IA. Eles estão tentando, mas que não ficou pronto a tempo para essa WWDC. E o Gurman também falou já há algum tempo, repetiu de novo nessa coluna, que a Apple não vai mais anunciar coisas que estão muito longe de se tornarem realidade. Ele até citou como exemplo, acho que o novo aplicativo Saúde, que a Apple está repaginando o Saúde, que ela quer colocar IA dentro do Saúde também, mas que talvez eles nem mostrem nessa WWDC, porque isso deve ser uma coisa lá para o iOS 19.4, então eles vão deixar para mostrar isso num evento no começo do ano que vem, ou talvez no evento do iPhone, mas não agora, porque a ideia, eles aprenderam a lição, né? Não mostrar coisas que não estão prontas, olha só, né? Quem diria? Por um lado, ótimo, mas a gente fica decepcionado por não ter IA agora. É aquilo, a Apple prometeu muita coisa, não conseguiu entregar e não vai conseguir entregar agora já em junho. E a gente vê a concorrência fazendo coisas, né? A concorrência está entregando. Até citei Opera agora é um exemplo, teve o evento da I.O. do Google recentemente que mostraram um monte de coisa legal. E por mais que seja controverso, eu sei que tem gente que acha controverso, mas a realidade é, as empresas estão fazendo coisas. A Apple está lutando para entregar o que eles prometeram ano passado e não vão entregar esse ano, ao que tudo indica. Então isso desaponta um pouco. Eu sei que para vasta... É que aí tá, entra também a questão de que somos usuários conectados, avançados, que estão ligados no assunto. Eu acho que para a grande massa ainda não faz tanta diferença assim ao ponto de determinar o que a pessoa vai comprar ou não. Acho que pouquíssimas pessoas compram um iPhone ou deixam de comprar porque é o modelo que tem ou não Apple Intelligence. Compra o telefone Galaxy ou qualquer outro que seja porque tem recurso de IA. Acho que isso ainda não se tornou um fator decisivo de compra tão grande. Então, talvez isso que ainda dê um conforto maior para a Apple. Aquela história que a gente fala que atrasou, mas o dia que lançar, lançou, o pessoal vai usar e vai esquecer que atrasou daqui a uns anos. É isso, né? Mas pra gente que acompanha, que gosta, que adora tecnologia, adora testar novidades, é um banho de água fria, né? Saber que esse ano não teremos muitas novidades em relação à Apple Intelligence. O Gurman até fala também que a Apple deve mexer coisas pontuais ali no sistema e falar que isso é powered by Apple Intelligence, que é o que a gente também já até chutou aqui na fonte que ia acontecer, que é aquilo, o iOS é cheio de coisas de IA, antes de Apple Intelligence, né? Desde organização do fotos por rosto, por lugar, tudo isso é inteligência artificial, mas né, não é aquela IA generativa, mas tem uma IA por trás. E provavelmente, para não ficar tão feio, a Apple vai começar a falar, esse recurso aqui é powered by Apple Intelligence. Eu super vejo isso acontecendo. A gente até deve pintar uma novidade ou outra, mas o principal, o que todo mundo quer, a carangueja mais inteligente. Isso tá meio óbvio que não vem esse ano mesmo. Não. Eu não sei como a Apple vai resolver isso. Porque se a ideia for, vamos tirar um ano para organizar. Cara, um ano são 60 anos em idade de IA. Pensa, e era desde o começo. Há quanto tempo eu falo isso? Que o meu medo era, assim, analisar com a passagem do tempo, conforme a Apple fosse implementando as coisas, o quão para trás ela seguiria ficando, porque a aceleração da concorrência está muito maior do que ela consegue fazer, né? Se as notícias atuais são de que ela recentemente parou tudo para organizar, gente, pelo amor de Deus, né? Ela segue não conseguindo entregar coisas que ela anunciou no ano passado, que tinham sido anunciadas há 2 anos pela concorrência. O que a gente viu em Microsoft Build e em Google I.O., não dá para esperar nessa década que ela entregue, o que é uma tristeza, um problema, né? Existe um ponto positivo que é o seguinte, já falei sobre isso recentemente. Algumas etapas de desenvolvimento de IA estão ficando... Ela perdeu tanto tempo que hoje está muito mais fácil sair do zero, né? É sobre o desenvolvimento, pegar dados ou fazer dados sintéticos, escrevi sobre isso recentemente, que é uma área de estudo de IA que é super interessante. Não tem mais o lance de, a internet vai ser feita com dados gerados por IA, vai treinar IA com dados gerados por IA, vai acabar o mundo. Não é mais isso, o negócio funciona, o negócio é bom, as empresas que estão fazendo isso estão dando resultados melhores do que usando dados orgânicos, dados que existem no mundo real, mesmo porque eles acharam o limite. Já coletou tudo na internet, precisa de mais dado, faz o quê? Aprende a gerar dados sintéticos inventados
mas o termo técnico é dado sintético do jeito que funcione para melhorar o modelo. Isso já é um problema resolvido, né? Então, a parte positiva do atraso dela é que ela vai ter pulado algumas etapas que deixam ela começar do 3 e não do 0 para chegar no 100. Mas cada dia que passa, esse 100 está mais distante. Você precisa de mais esforço para chegar no 100. Então, eu não sei como ela vai resolver isso. O fato de que o Gurman já falou que não vai ter muita coisa de IA me faz achar que o que ela vai tentar fazer nesse ano é durar muito a pílula do redesenho da interface, das interfaces. Vai ter uma ou outra coisa que vai estar apoiada com IA, que vai saber se ela vai anunciar agora ou vai esperar para anunciar. Tem aquele Project Mulberry, que ela nem deve sair agora também, mas que é o de coach de IA para a sua saúde, com base em dados coletados sobre o seu dia a dia. Tem os projetos tipo de óculos, que nem deve, imagino que não vai pintar na WWDC por conta disso, né, Felipe? Assim, ela já anunciou coisa que ela não sabia se era para lançar e deu com a cara no chão. Então não cometa esse mesmo erro. Mas eu sinceramente não sei como ela vai resolver esse problema principal, que é a cada dia que passa, a distância entre a concorrência, da concorrência para ela, né, dela para a concorrência, tá aumentando. Então eu não sei como é que ela vai resolver isso. Agora o que eu tô curioso para saber é ver como ela vai lidar com o fato que, assim, é inevitável que as pessoas vão falar que não teve IA, quer ela participe ou não da conversa. E eu acho que ela vai entrar num período de hibernação, assim, de radio silence, sem ficar dando muita entrevista. A gente tá vendo o Tim Cook, né? O que ele dá de entrevista? Vai na Dua Lipa, vai no podcast de culinária. Quer dizer, não tá querendo falar de tecnologia por um motivo, né? Então eu acho que a gente pode esperar ela não dar tanta entrevista no próximo ano, até ela poder falar que, tá bom, chegou o IA, tá bem, usa, para de pentelhar, né? Essa do John Gruber me chamou a atenção, porque desde 2015, todo ano tinha um executivo da Apple lá. E o Gruber, assim, ele é o cara conhecido como o PR não oficial da Apple, né, entre os colegas jornalistas, porque o cara tá sempre por dentro, ele é quase um amigo pessoal dos executivos da Apple. Ele tá sempre com eles, sempre tá nos eventos, recebe informações privilegiadas. Então, pra Apple falar não pra ele, é porque eles realmente estão fugindo de alguma coisa, né? Teve realmente essa repercussão de que o pessoal lá talvez não curtiu a matéria dele sobre... que ele, né, fez todo um exposed de toda a situação de Apple Intelligence, que ele realmente diz que é um fiasco, que ele não conseguiu enxergar, né, as red flags na época, que ele foi na WWDC, viu que era tudo só um conceito, que a Apple realmente não mostrou nenhuma demo ao vivo ali desses recursos mais avançados, teve toda uma crítica de gestão, como o Marcos pontuou, e aí o pessoal, né, fez esse link de, nossa, ele criticou o Apple Intelligence, logo a Apple não quer falar com ele. E a impressão que dá é essa mesmo, né, de que a Apple tá fugindo da conversa, de que ela não quer falar sobre, tanto que nas ligações lá com os investidores, quando perguntam pro Tim Cook, ele fala, não, mas olha quanta coisa legal já tem Gmoji, né, já entregamos a Apple Intelligence em vários idiomas, dá aquela esquivada para não falar das coisas que não deram certo. Então é o que me parece mesmo, que a Apple vai ficar em silêncio. Eu entendo, porque de certa forma essa tem sido a postura da Apple em casos muito controversos, né? Se a gente pegar historicamente, AirPower, teclado borboleta, ela não ficava dando entrevista sobre teclado borboleta. Um belo dia ela simplesmente lançou um que não era mais e falou, olha o novo teclado mais perfeito, maravilhoso, e nunca deu uma entrevista sobre o assunto. Então a Apple não é muito de admitir as coisas, ao contrário da Apple do Steve Jobs, né, que ele até encontrava um jeito meio cômico de contornar situações. Eu nunca esqueço aquela keynote do iPhone 4, do Antenna Gate, que ele falava, a gente até, né, acredita que no fim das contas as pessoas estão segurando errado o telefone, mas beleza, vamos dar capinha para todo mundo, né, tá ruim, toma capinha, né, toma uma bumper para você. Tinha sempre ali um momento que ele reconhecia, ele fazia piada com o Mobile Me, na época que lançou o iCloud. A Apple hoje não faz isso. A Apple hoje ela fica quieta, quando ela resolve o problema, ela vende a solução maravilhosa, e também sem falar que era um problema. É igual o iPhone 6, né? Eles nunca deram uma entrevista para falar que o iPhone 6 entortava. Mas na introdução do 6S eles falaram que o metal era mais resistente, ou seja... Então é isso que vai acontecer. A Apple vai ficar quieta até ela ter esses recursos para ela poder falar sobre. Esse é um ponto muito bom, né? Que eles. Não é que assim, a gente resolveu um problema. Está melhor. É o método
Keynote, você quer salvar um arquivo com qual qualidade? Good, better, best. Não tem ruim, não tem médio, não tem baixo, é assim, é do bom pra cima, então é a mesma coisa, né? Eu lembro com fone de ouvido, por exemplo, quando era fone de ouvido com fio ainda, quando mudou de um design pro outro, o Jobs também, essa foi uma vez que ele falou assim, we finally got it right. Não é que o antes estava ruim, é que agora acertou, entendeu a diferença semântica de você não admitir quando está errado, né? Então teve... Aí me lembra, por exemplo, né, o negócio do mobile. O iCloud, por que você vai acreditar em mim? Vocês lançaram o MobileMe. Foi um caso meio excepcional, né? Então é um jeito que ela sempre teve de lidar com isso. Mas o que eu acho que vai acontecer é que ela vai fingir que não é um problema. Vamos falar sobre... Vai botar muito vídeo, mas entrevista mesmo. Talvez chame lá aquele bando de influenciador de Instagram que já vai estar tão feliz de estar no Apple Park que não vai perguntar, vocês pisaram na bola, e é isso, vou fazer o quê? Não, vai perguntar, e aí, qual a sua comida favorita? Sei lá, né? O que você acha do Magic Mouse? Que foi o que o Marcus Brownlee perguntou lá pro Tim Cook. Né, olha que lindo, o ícone novo. Então eles vão, acho que, fugir de... Vai ter entrevista com Jonas Turner pra falar de algum aspecto de privacidade, isso é o padrão. Mas você já, assim, nessas entrevistas, você não precisa nem esperar a pessoa terminar de fazer a pergunta para saber exatamente como que vai ser a resposta. Então, essas entrevistas ainda vão. Mas alguém... E o Gruber também não era um cara que fazia perguntas fortes, mas, cara, ele sabe o que ele tá falando. As entrevistas eram interessantes. Mesmo que... Se for para não acrescentar nada de qualquer jeito, pelo menos escute um papo interessante. Mas eu acho que ela vai entrar aí num período de silêncio pra ela não ter que falar, então, assim, é importante. Não, já tem, estamos fazendo, tá demorando. Ela não quer ficar repetindo isso. E a impressão que eu tenho com base, né, nesses vazamentos de que, WWDC não vai ter IA, é que realmente vai ser um assunto meio morto, assim, que talvez vai ter um slide ou outro, mas que eles não vão ficar falando, não vão ficar lembrando, e talvez até a comunicação do iPhone 17, final do ano, já evite IA pra não passar pela situação que ela passou com o 16, né, que tinha lá o comercial usando a carangueja nova, que no fim não existia, então eu consigo imaginar que eles vão ficar mais calados mesmo sobre o assunto. Provavelmente. É claro que a gente quer saber de vocês. Quer dizer, o que vocês acham, assim, né? Vocês podem falar o que vocês acham, claro que podem, mas a gente vai gravar de novo depois da WWDC e a gente já vai saber. Mas ainda assim, vocês podem dar a impressão de vocês. Aliás, se vocês assistirem a WWDC e de segunda para terça-feira quiserem mandar feedback também sobre o que a gente vai inevitavelmente comentar aqui, também podem fazer isso, gigahertz.fm/feedback. Os links do que a gente comentou se encontram na descrição do episódio. Também vocês podem encontrar no seu player de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, avaliações e que recomendam a fonte para mais gente ainda descobrir aqui o podcast, e a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a saber do que tá rolando, né? Fazer sentido do que tá rolando em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes, apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento para a Alura o IA sob controle e vocês me encontram lá no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na terça que vem com a nossa repercussão do que pintou na WWDC. Um abraço e até a próxima.